E aí, galera, hoje o vídeo no canal vai sobre rotina. Vou explicar um pouco como eu organizo a minha rotina para ter foco no dia a dia, para me manter centrado e saber exatamente quando eu vou começar e quando eu vou concluir cada tarefa. Vem comigo aí, se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha aí, que esse vídeo vai ser bem legal. Pessoal, muitas vezes quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente se planeja para fazer qualquer atividade nova, a gente começa naquela motivação, se mantém ali por um período, mas depois a gente começa a abandonar essa atividade que a gente pensou em começar a fazer. Muitas das vezes você pensa, tudo que eu começo eu não termino, para mim é difícil, talvez o que esteja faltando nisso seja a organização da rotina. Por quê? Porque eu antigamente trabalhava no mesmo lugar que eu trabalho hoje. Eu tenho os mesmos horários de trabalho e mesmo assim eu falava que eu não tinha tempo. Falava que era possível fazer uma academia, só que não dava para encaixar nenhuma atividade, porque era muito corrido. Só que na verdade não era corrido, era desalinhado. Eu não tinha alinhamento com o que eu ia fazer no dia. Eu pensava no dia a dia. Conforme ia acontecendo, ia rolando o dia, eu ia arrumando coisas para fazer. Quando eu comecei a aprender sobre rotina, entender o que é e ter uma rotina de forma clara, foi aí que as coisas começaram a dar certo. Quando você tem uma visão do que acontece no seu dia, do que você vai fazer realmente naquele dia, você vai conseguir colocando em prática, tendo um plano detalhado, saber na hora que você começa, a hora que você termina, não tem como você deixar de fazer. Uma rotina não é uma agenda. A agenda se encaixa dentro da rotina. A pessoa acorda, escova o dente, toma banho e sai trabalhar. Isso é uma rotina comum aí de muitas pessoas. Você não se enxerga aonde colocar atividade dentro desse período. E isso influencia muito. Pode ser que às vezes a pessoa tá dormindo demais, pode ser que também tá dormindo de menos. Às vezes ela não consegue levantar uma hora mais cedo para fazer alguma atividade que seja em casa. E assim ela dorme tarde. A organização da rotina é importante por causa disso. Porque você consegue ter clareza. E se realmente você tiver um objetivo e tiver disposto a lutar por esse objetivo, você vai dar um jeito de encaixar e vai dar um jeito de organizar isso na rotina. A rotina bagunçada, ela traz muitos problemas pra gente, principalmente o estresse, falta de energia, de a gente acha que não conseguir fazer nada, aquele arrependimento que você olha assim e fala, pô, tudo que eu começo eu não consigo terminar, é difícil, é uma correria, minha vida é uma correria. E na verdade não é correria. A gente só é um pouco desorganizado. E conforme a gente organiza isso, é aí que a gente começa a ter clareza e sobrar aquelas horas que a gente tanto sonha aí no nosso dia. Vou contar aqui um pouquinho da minha rotina, como era e como é. Então, antigamente, eu acordava às 6 da manhã, ia trabalhar, não tinha um horário certo de almoço, voltava, almoçava correndo, já voltava a trabalhar, às vezes em viagem, às vezes no escritório, não tinha hora para sair. Isso era a minha rotina. E aí voltava para casa, já chegava meio cansado, dormia e acordava outro dia de manhã. Sempre a mesma coisa. Eu vivia reclamando que não era muito corrido, que não dava tempo. Só que isso me tornava improdutivo. Por quê? Porque eu não fazia nada que era para mim.
Isso foi virando uma bola de neve até que tive que pagar um preço alto. E aí dentro da minha rotina, eu tinha vários compromissos que eu não tinha planejado. Então, um exemplo, eu tinha uma reunião de trabalho, eu não tinha programado, eu tinha que entregar algum relatório de obras que eu faço, eu não tinha programado. Eu não tinha a data, a clareza de quando precisava fazer isso, quando precisava entregar. E aí, aquilo ficava na correria. Alguém me falava, ó, preciso disso. Aí eu tinha que parar, fazer correndo. Isso me atrasava tudo. Isso me deixava horas a mais trabalhando, isso fazia eu entrar mais cedo no trabalho, isso fazia sair mais cedo de casa. Eu vivia apagando incêndios, posso te dizer. Depois disso, quando eu comecei a treinar a rotina, observar o quanto eu poderia mudar, depois de, claro, sofrer aí pra caramba, precisei tomar remédios aí para estresse, burnout e tudo. Aí eu fui me enxergando, fui começando a enxergar meu dia de uma forma diferente. Quem passaria a tomar conta do meu dia seria eu. A primeira coisa que eu fiz, eu determinei, eu falei, eu preciso fazer alguma atividade física. Eu estava com 130 quilos, não estava fazendo praticamente nada. Preciso fazer uma atividade física. E aí na atividade física, tipo assim, eu falava, quando que eu vou encaixar ela? Que horário que vai ser essa atividade física? E aí eu fui começar a olhar meu dia. Então eu chegava em casa, eu dormia por volta das 8h30 e acordava às 6 horas da manhã. E o outro dia eu acordava cansado ainda. Então eu fui ver que eu estava dormindo demais. Estava dormindo mais de 9 horas aí, quase 10 horas por dia. E isso não estava me fazendo bem. Como o horário de dormir para mim era costume, estava habituado a dormir naquele horário, o que que eu tive que começar a fazer? Eu comecei a acordar mais cedo. Então, ao invés de acordar às 6, eu falei, eu vou acordar às 4, porque das 4 às 6 eu tenho 2 horas disponíveis para mim. As 2 horas da manhã que realmente você consegue produzir algo. Por quê? Porque geralmente é o horário que está quase todo mundo dormindo, você é uma das únicas pessoas acordadas, você não vai ter distração de telefone, não vai ter distração de celular, de gente ligando do que no período, um exemplo, da tarde. Se eu quisesse fazer uma academia, aí pode ter problema de trabalho, pode ter problema externos assim que eu não posso controlar. No período da manhã, eu me achei nessas horas. E aí eu consegui sair para uma caminhada. Comecei a caminhar, depois a correr. Fui me evoluindo nisso. Até que cheguei a uns 2 meses, já tinha conseguido resultado dessa minha rotina. E aí eu falei, agora eu preciso ir na academia. Então eu botei mais uma atividade ainda, que antes eu corria, aí eu coloquei a academia em paralelo a isso. Fui na academia primeiro e depois comecei a correr. A rotina de cuidados pessoais para mim, eu consegui encaixar. Aí eu tinha um outro problema. Como que eu vou ser produtivo no trabalho agora? Aí eu comecei a colocar datas no meu calendário. Eu comecei a ter uma agenda, que aí eu encaixava minha rotina na agenda e teria clareza de tudo que eu faço. Primeira coisa, eu peguei uma agenda e comecei a escrever. E defini as datas importantes relacionadas ao meu trabalho. Por exemplo, dia 10 eu tenho que entregar tal coisa. Eu deixei lá escrito dia 10. E encaixei isso em todas as áreas do meu trabalho. Em qualquer coisa que eu precise, hoje eu tenho pronto. E nisso começou a me sobrar tempo, que antes eu não tinha. Que eu via, falava, pô, mas de onde que saiu esse tempo? E aí eu comecei a pensar mais, que meu trabalho exige muito pensar, você ter uma logística, eu conseguia pensar mais, porque ele também tem vários imprevistos no meu trabalho. Esse foi o segundo ponto na minha rotina. Isso me tornou muito mais produtivo. Comecei a reduzir o estresse, comecei a reduzir aquela ansiedade de trabalho, de fazer acontecer e de dar certo. Hoje eu sou muito mais produtivo em menos horas. Tem hora que eu fico me pensando, falo, pô, eu fazia tudo isso daqui em um mês.
Hoje eu faço, às vezes em uma semana, consigo fazer em menos horas. Então, a proporção virou, principalmente dessa clareza, de se organizar na rotina, buscar alinhar ali o que eu quero com meus objetivos, se encaixar nisso. Depois disso, o triatlo, eu me encaixei, tinha vontade de fazer um triatlo. Pô, como que eu vou encaixar agora um triatlo aqui? Não são mais uma modalidade, uma academia, uma corrida. Agora vou fazer 4, vai ser corrida, academia, natação e bike. Como que eu vou encaixar isso tudo? Eu não fiquei sofrendo antes da hora. Eu peguei e me organizei. Eu falei, deixa eu ver como vai ser minha tabela de treino. E aí sim eu vou encaixar isso daí no meu dia. E aí, acordando sempre no mesmo horário, às 4 da manhã, eu encaixava 2 treinos de manhã, vez ou outra quando eu podia eu encaixava na hora do meu almoço, ou quando não dava certo, eu colocava sempre no período da tarde. E aí eu consegui encaixar todos esses treinos. E aí, durante o meu período de trabalho, focado naquelas coisas, de iniciar e terminar, iniciar e terminar. Isso ficou bem claro assim para mim e isso me tornou produtivo. Mas só tive essa organização devido ao aprendizado da rotina. Se eu não tivesse me organizado na rotina, saber o que eu vou fazer no meu dia, saber o que eu tenho que organizar, o que não, dificilmente teria conseguido, não teria atingido meus objetivos, não teria não estaria indo pelo caminho que eu estou hoje. Às vezes a gente quer ficar no conforto. Às vezes a gente já dorme mais do que precisa. Lógico, cada pessoa sabe das suas necessidades. Mas eu fui descobrir que a minha quantidade que eu estava dormindo era mais do que eu precisava. E quando eu comecei a dormir uma quantidade certa, fui testando, acordar em horários. O horário eu acordava sempre o mesmo, mas dormir eu fui testando os horários de dormir, eu comecei a me achar. E falei, meu horário de dormir é entre 9 e 10. Não pode passar disso. E outro dia eu acordava inteiro, zero. Coisas que eu não acordava quando eu dormia 10 horas por dia. Isso foi um dos fatores principais. Uma dica que eu posso dar é busque os seus horários, teste, porque eu já tentei ir na academia tarde, depois do trabalho, e eu nunca conseguia. Hoje eu vou algumas vezes quando precisa, mas eu tento manter minha rotina pela manhã, porque, como eu disse, às vezes a gente acha que influência externa assim não atrapalha, mas isso atrapalha demais. Imagine você estar lá no seu trabalho, na academia, fazendo seu exercício, e estão preocupados com, pô, será que tá dando certo aquilo? Será que não sei o quê? Tô com aquele problema para resolver, será que eu resolvo amanhã? Então não, de manhã você tá com a cabeça limpa, é um momento de higienizar a cabeça, de deixar ela livre e aí sim foca no resultado, foca no treino. Você vai pensar somente naquele momento, você deixa o celular de lado e foca no que realmente precisa. Hoje aí tem muitas academias que abrem às 5 da manhã. Cara, é um horário perfeito. Geralmente a gente treina em torno de 40 minutos a uma hora. Cara, isso é mais do que suficiente. Aí você pode falar, pô, mas como que eu vou na academia, depois vou para casa, depois isso, depois aquilo. É o que eu estou falando, depende muito do que você quer buscar. Tudo é organização. É você olhar, você colocar seu problema no papel e falar assim, vou encaixar aqui dá para me fazer, eu já consegui, sair da academia, vou para o trabalho, sair da academia, vou para outra coisa. Saio do trabalho, vou direto para academia, depois eu vou para casa. É o primordial, é você saber o que você precisa fazer, você colocar num papel e isso com certeza vai se tornando um hábito que vai ser repetitivo. Depois não vai ter aquele desespero, mas será que eu consigo, será que não? E uma outra dica é se planeje, tire. Eu faço isso geralmente na sexta-feira, antes de sair do trabalho, até no próprio trabalho, eu já me organizo e vejo tudo que eu tenho para fazer na outra semana. Então eu já deixo tudo anotado na minha agenda
ao longo da semana eu vou acompanhando ver se aquilo vai se confirmar ou não. Me organizo o que eu tenho que fazer, o que não, e assim eu já sei meus horários disponíveis, que meus treinos são quase praticamente o mesmo, treino academia na segunda, depois bike, e aí eu já consigo ter uma visão clara de falar, aqui eu consigo treinar, aqui eu vou precisar mudar, e aqui eu talvez não vá conseguir. É lógico que também minha rotina não é perfeita, como eu gostaria que fosse. Diz que eu tenho que viajar, então eu saio bem de manhã e chego à noite. Infelizmente não é como eu quero, mas a maioria das vezes sim, é organizado e também acontece imprevistos. Eu, no meu ciclo aí do Ironman 70.3, eu perdi alguns treinos. Isso foi inevitável. Por quê? Porque eu não dependo totalmente do esporte, eu dependo de trabalho. Então, tive que deixar coisas de lado às vezes para poder trabalhar. E o importante disso, quando não acontece, não sai do jeito que a gente quer, é falar, beleza, não consegui hoje, amanhã eu vou de novo. Mas com essa clareza, com essa percepção, essa mentalidade, tenho certeza que vai ser benéfica e você não vai deixar de lado, porque quando a gente começa a perder, fui na academia 5 dias, depois não fui o sexto, não fui o sétimo, não fui o oitavo, não fui o nono, a gente tende a largar, por quê? Porque a gente acha que não vai dar certo, e não, é ali que a gente tem que insistir, mas eu digo, no começo é sempre bom insistir mais, independente das condições, porque é ali que você vai se firmar o hábito, é ali que você vai virar a chave, vai botar a cabeça no lugar e vai falar, não, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E aí sim vai fazer. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje aí, explicando um pouquinho, contando um pouco aí de como é a minha rotina, porque às vezes o pessoal acha que também é só correr, só gravar vídeo, só mostrar imagem de treino aí, mas não. E isso daqui, com certeza, faz ter uma importância muito grande no meu desafio aqui, que é de eliminar 8 quilos em 45 dias. Por quê? Porque vai se encaixar em toda a rotina. Sem uma rotina, jamais, jamais, jamais eu conseguiria fazer isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que possa ter ajudado alguém aí, que possa ter se inspirado e pense. Lembre-se, a gente consegue, só basta a gente querer e se ajustar. A gente vai ter que fazer esforço, não tem uma vida, essa vida que passaram para você aí que vai exigir, não vai doer, isso é balela. Vai doer, vai ser desafiador, mas pode ter certeza que quanto mais se faz, mais fácil fica. Mas no início vai ser difícil, vai doer. Se falarem que não vai, é mentira, é cansativo. Você pode achar que o pessoal vai te falar, você tá ficando louco, você é doido, por que essa loucura? Mas depois que você começa tudo isso e passa nessa jornada, aí vão te falar, pô, você é disciplinado pra caramba, cara, como você consegue fazer isso? Pô, você trabalha, faz isso, faz aquilo, menina. Então, é assim, a gente não vai conseguir todas as vezes, mas com a disciplina, sim, acordando todo dia, se dedicando todo dia, porque tudo depende de você. Não adianta esperar um ou outro, a gente tem que fazer por nós. Tem que ser cada um por si, é você que vai saber seu dia, é você que vai saber quando se organiza, como fazer e como melhorar isso dia a dia. Beleza? Esse foi o vídeo do canal aí. Espero que tenha gostado, espero que te ajude. E qualquer coisa deixa nos comentários aí pra gente compartilhar, ver o que pode ajudar, ver o que eu posso aprender também aí com a rotina de cada um, porque isso é extremamente importante. Não só passar um pouco do que eu vivi, do que eu vivo, mas também sim aprender com o aprendizado de outras pessoas. Beleza? Então semana que vem a gente está de volta. Vamos falar mais aí sobre. Tô aí em um período de jejum. Vou contar tudo aí no próximo vídeo aí. O próximo vídeo aí vai ser da hora aí que
vai ter bastante aprendizado. Tô finalizando meu jejum, então aprendi muita coisa aí nesse período. Fechou? Então, um abraço a todos aí. Deixa o like aí, ajude a crescer o canal, fortalecer. Deixa o like, comenta, compartilha. Beleza? Até mais.